nós talvez estejamos todos em desarmonia. A gente precisa entender que o despertar não pode ser tardio, porque pode ser irreversível. Começa agora mais um Cine Vitor. Dira Paz é sempre uma convidada muito especial aqui no Cine Vitor. Nos encontramos recente em Gramado, né? Você passou a sua grande estreia do Passárgada. Eu lembro que a gente conversou que podia falar de qualquer jeito, né, Dira? Pode, pode. É uma licença poética Passárgada, já é domínio brasileiro. E foi muito bonito, né, o seu momento lá em Gramado, do filme, né, aquela apresentação de vocês, a Fafá, e você falou uma coisa muito bonita eu já passei nesse tapete tantas vezes como atriz, já foi curadora, também tantos homenageada, e aí dessa vez você passou como diretora. Você sempre teve essa vontade de dirigir, de contar a sua história, da sua maneira, do outro lado da câmera, ainda que você esteja ali na frente também, como protagonista. Mas como é que surge essa vontade de ser diretora do seu longa-metragem? Ai, foi um momento, acho que especial da vida de todo mundo, um momento marcante. Quando a gente parou ali para viver a pandemia, a gente se colocou muitas questões, né? Essa sensação que a finitude está ali do lado, eu acho que fez todo mundo revalidar seus propósitos, os seus quereres, os seus desejos íntimos, e eu acho que vasculhando toda essa sensação, eu e Pablo, a gente se olhou e percebeu que a gente estava tendo um tempo que a gente nunca teve junto. E dali surgiu esse desejo de realmente fazer um projeto, mas eu acho que eu já estava numa maturidade, assim, que faz com que você tenha desejo de ser desafiado mesmo, sabe, de ter momentos especiais para você criar momentos marcantes para você. E quando a gente falou de fazer um projeto junto, eu falei: "Nossa, isso é muito desafiador para nós 2 como artistas, como companheiros", e acho que isso tem a ver com o que a gente está sentindo agora. Essa sensação de que nós precisamos ser donos da própria vida, editar nossos, sabe, nosso jornal. É isso, nós viramos, acho que muito autores de nós mesmos durante esse tempo pandêmico que fez a gente, olhar para o mundo, olhar para a vida. Então eu acho que surge desse norte, assim. A senhora está sozinha aí nessa pesquisa? Você está vendo alguém mais aqui? E conversando com o Carrão também sobre o filme, né, ele trouxe uma coisa muito pessoal do avô dele, que lembrou muito ele, algumas coisas. E para você, como é que você chega nessa história também, de contar sobre essa ornitóloga, essa mulher que está ali por uma missão, que a gente também vai construindo junto com ela esse caminho dela naquela mata, naquele verde, aqueles pássaros. Aliás, né, o prêmio muito justíssimo em Gramado de desenho de som, porque eu acho que é um trabalho incrível do filme, Eu isso, né? fico não, fiquei muito feliz, assim, a receptividade em Gramado foi incrível. O Carrão foi um presente no filme, eu fico muito orgulhosa de ser o primeiro personagem dele rural. Essa conexão com o avô, que gostava de pássaro também, e ele um cara tão urbano, que até naquele momento ele estava começando essa conexão com a natureza em si. E eu acho que o confinamento me levou para aquela fazenda. E eu vi naquela fazenda um potencial incrível da gente poder filmar lá, tudo era cinema ali, sabe? O tuk-tuk, o carro era cinema, o Cissa era cinema, a fazenda em si era cinema, a iluminação, a pedra peito do pombo. Eu tinha ali todas as referências para criar uma estrutura para que fosse possível ser realizada naquele momento. E eu fui inspirada pela própria observação mesmo dos, dos seres mais livres e divertidos e barulhentos da pandemia, que foram os pássaros. Eles me chamaram a atenção também. E através da pesquisa veio a profissão da Irene, ornitóloga, bióloga, pesquisando pássaros. Aí, pesquisando pássaros, veio o ranking de que o tráfico de animais silvestres é o terceiro maior do mundo. Aquilo foi me alimentando, que eu vi que não tinha um passo atrás, eu só tinha passos para frente, sabe? O roteiro surgiu, o argumento surgiu rapidamente, aí eu fui estruturar o roteiro.
apresentei o roteiro e eu acho que a gente cumpriu o nosso avesso, sabe? Irene tão lunar, essa história meio nublada e Pablo com uma câmera fixa, com aquele olhar de cabeça de pássaro que olha e roda a cabeça. Eu queria essas. E essa mulher, né, que madura, que não é afeita aos afetos e que penetra naquela mata para fazer um mapeamento de pássaros raros e tava, ela não estava percebendo que ela estava voltando para si mesma, né? Ela está penetrando no feminino, ela está se banhando num feminino, sabe? Uma pessoa que não tem isso aflorado, que a gente sempre espera da mulher, coisas que são comuns, como sensibilidade, instinto maternal, e às vezes tem mulheres que não têm esse viés, e eu queria também essa coisa do avesso, sabe? Como se a gente precisasse, na maturidade, se banhar em águas límpidas de novo, encontrar seu paraíso particular para o próximo tempo, sabe? Para a passagem, para fazer a passagem. E você falando agora essa questão do feminino também, eu gosto muito das escolhas do roteiro. Não vou aqui explicar muito para também não dar um spoiler, mas coisas que talvez, não sei, numa outra direção, numa outra escrita, cairia para um clichê. E a gente vê que tem umas escolhas ali muito, muito certeiras, né, de contar a história daquela mulher. Em relação àquilo que ela está vivendo, o que ela precisa entregar e como aqueles personagens entram e vão fazendo parte da vida dela, mas a partir dela, né? Então, do que ela comanda ou do que ela quer que aconteça ali. E aí agora você estreando. Quer comentar? Pode comentar. Não, é isso, você falou super bem, porque é um paralelo entre essa mulher acadêmica, cientista, penetrando num universo que é um universo da natureza, que é o objeto da sua dedicação, da sua inteligência, e você vê ali também um encontro dessa mulher acadêmica com esses seres naturais do lugar. E a gente percebe também que um pouco o despertar da Irene, que representa muito a nós mesmos, entre aspas, sociedade civil, pode ser um despertar tardio, porque é uma mulher em desarmonia com a natureza e nós talvez estejamos todos em desarmonia. Então, a gente precisa entender que o despertar não pode ser tardio, porque pode ser irreversível. Então, é uma provocação em vários sentidos, sabe? Eu gosto muito dessas metáforas que vão acontecendo quando você vai amadurecendo seu discurso sobre o seu próprio trabalho, que você vai entendendo as suas conexões, sabe? Eu queria também essa figura do Manuel, que é o Humberto Carrão, que ele fosse que nem uma semente, que é uma semente do Cissa, sabe? A Irene, ela não tem sementes assim, sabe? É uma árvore que não produz semente e eles são a resistência da vida, né? Do verde, da possibilidade de nós existirmos mesmo. Dira, parabéns pelo filme, parabéns aí pelo seu trabalho já de tantos anos como atriz, agora como diretora, que a gente se encontre mais vezes não só como atriz, agora também como diretora. E estaremos juntos já já na Cine BH também, celebrando Passárgada. Sucesso para o filme, então, até o próximo. Até o próximo, um beijo, muito obrigada pela presença sempre fenomenal de vocês, abrilhantando e divulgando o cinema brasileiro. Venham assistir Pazárgada e depois me contem o que é que vocês acham. Beijo. Conhece esse aqui, ó. Esse é azulão. Já viu? Azulão, eu vi. Olha direito. Esse bichinho é difícil de ver. E como é que você sabe que é raro? Vamos falar de Passárgada, Pazárgada, enfim, olha, os nomes a Dira liberou, dizendo que podia falar do jeito que quisesse, estava tudo certo. Então, o importante é que o filme está chegando aí aos cinemas. Humberto Carrão faz parte desse elenco de pouquíssimas pessoas, né? Um elenco muito, muito concentrado e muito entrosado. E a gente conversou com a Dira lá em Gramado, eu vi lá em Gramado o filme, essa repercussão lá em Gramado. A começar pela apresentação, que a Fafá de Belém estava no palco, e foi todo aquele acontecimento, foi muito bonito. Ela sempre deixou muito clara essa vontade dela de desbravar o cinema por outras áreas, né? A gente estava conversando aqui antes, você também já desbravou o cinema de várias maneiras, e agora você chega no primeiro filme da Dira como diretora. Queria saber como é que você chega nesse projeto, como é que foi a sua entrega para esse projeto, num projeto muito emblemático para ela, né? Muito importante para ela como diretora, numa ideia dela querendo se conhecer nesse outro lugar. Então, como é que você chega em Passárgada? Foi muito bonito. A Dira me ligou
no meio da pandemia, a gente filmou na pandemia, então ao mesmo tempo que era um convite para fazer um filme, era também uma boia de salvação, sai desse apartamento, sai da cidade e vamos fazer um filme na natureza. E ao mesmo tempo eu estava vivendo também esse movimento de ir cada vez mais para o mato e querer me fixar ali. Então o filme chega numa hora que as coisas se cruzam assim. E de cara eu lembrei do meu avô. Meu avô era essa figura, eu falo isso no filme, essa figura que eu lembro, eu criança, eu ficava do lado dele e ele sabia o canto dos passarinhos e ele sabia qual era cada um e falava o nome do fruto da árvore. E eu ficava achando aquilo mágico. Achava mesmo, assim, parecia um superpoder. E depois, adulto, lembro bem de sentir vergonha de não ter nada a ver com meu avô. Então, nesse sentido, é bonito como a gente vai emprestando coisa, porque eu emprestei isso do avô para o Manuel, para o personagem, mas o Manuel, o filme, a Dira me trouxeram uma relação muito mais viva e presente com as árvores, com os pássaros. Mas, respondendo a sua pergunta, fundamental mesmo para a construção do personagem foi o encontro com Cissa. Quando eu cheguei na fazenda e conheci o Cissa, na mesma hora eu entendi quem eu gostaria que fosse o Manuel. Eu estava grudado com o Cissa por muitos dias e ficava fazendo todas as atividades do mundo com ele e anotava, fazia pergunta, pedia para copiar, deixa eu copiar isso que você está dizendo, porque o Cissa tem uma coisa que é muita sabedoria, muito especial, e ao mesmo tempo, às vezes, um peito para baixo, um olhar para baixo, que alguém pode achar que é vergonha, falta do que dizer ou ignorância, mas não tem nada disso. É o contrário, é uma coisa tão importante para os dias de hoje, que é um certo espaço de se resguardar o seu local de observador, o seu tempo, o seu espaço. Então eu queria que o Manuel não fosse um mateiro misterioso e sensual que vai. Eu adoraria que ele fosse essa figura que às vezes você pega e às vezes não. E ver a Dira, e ver a Dira de perto, como diretora, transformando ali um bicho do cinema como a Dira, que viu tanta coisa, experimentou tanta coisa que ama, ver ela se transformando em diretora com aquele entusiasmo, com aquele brilho, era o máximo. E é interessante também ouvir você falar dessa chegada na locação também, como isso também influencia muito para vocês, ainda mais na situação que vocês chegaram, né? E agora você contando essa questão do seu avô, essa preparação, ela acontece muito mais quando vocês estão lá, né, quase que nesse confinamento entre vocês, até porque tem alguns personagens do filme que aparecem virtualmente, né? Nem todos estão ali, mas vocês estão naquele momento. Essa sua ligação com o seu avô também fez parte da sua preparação de voltar, né? Você fala dessas lembranças, mas é obviamente dando vida ao seu personagem. Mas como é que isso também entra na sua preparação, além de estar lá no set com a Dira e com a equipe? Fez parte. Essa profissão é muito maluca, porque não tem um método necessariamente que se repita sempre, pelo menos não é assim comigo. Quando eu fico sabendo de um personagem, já me interesso por ele, por aquele universo, é batata, assim, eu abandono as coisas que estão em volta e começo, então na mesma hora que a Dira me falou do que era, eu peguei os Guimarães Rosas, todos que estavam, e voltei a ler Guimarães Rosa, e aí veio a coisa do meu avô, do meu avô, do meu avô. Mas isso por enquanto não é um corpo, não é um tom de voz, isso eu entendi quando eu vi o Cissa, sabe? Mas às vezes não é assim, às vezes é justo o contrário, às vezes é vendo filme, sei lá. Mas nesse caso foi muito isso, assim, era uma pandemia, então eu estava dentro de casa, comecei a ler, ouvir e conversava com o sobrinho da Dira, que estava lá em Belém e é especialista em canto de pássaro, então ficava me dando dica, eu ficava ouvindo. Vai por aí a coisa, assim, é uma misturada doida. E dessa preparação, dessas filmagens, enfim, deu para aprender muito sobre os passos. Dá para reconhecer hoje na rua, assim, se passa? Muito, quer dizer, parece ridículo, né? Como se eu estivesse dizendo que sou um especialista em pássaro. Não sou nem um pouco. Mas o livro que a Dira usa em cena, que ela fica ali tomando nota comigo, ela me deu de presente e eu vou regularmente. Eu vivo na serra aqui do Rio, vou para o meio do mato e fico catalogando. Vejo aquele ali, vou lá no livro, é esse, boto o binóculo. Então, assim, é uma coisa totalmente pós-experiência na fazenda e pós-gira, pós-filme. É bonito, assim, porque dá uma certa. É um pouco. É uma pena que. Eu ia falar um pouco ridículo, mas é uma pena que a gente
passe por aí, por exemplo. Eu tô falando com você aqui agora, tá as maritacas todas cantando aqui em volta. Não sei se dá para ouvir. E é muito engraçado que elas possam estar aqui, a gente nem saiba, e ela está aqui todos os dias, que o nome dela é Maritaca. E isso eu era assim antes do filme. Então é bonito que esse filme me deu uma coisa que eu deveria ter. Tava aí meu avô gritando isso e eu não tinha percebido. Bom, o filme teve essa repercussão também agora em Gramado, que foi muito bonito também, essa participação dele lá, a presença da Dira também, com alguns integrantes da equipe. E chegando agora aos cinemas, qual é a sua expectativa no sentido de como é que você gostaria, ou imagina, ou deseja, não sei, que o filme chegue nas pessoas, né? Vindo com esse nome da Dira também, que já é o cinema. Ela fala isso no palco quando ela apresenta. Eu acho que eu sou o cinema, né? E a Fafá de Belém fala, você é o cinema brasileiro. Então, aquilo foi muito bonito também, porque a Dira tem uma trajetória incrível e ela pisa agora no tapete como diretora. Então, como é que você gostaria, ou espera, ou deseja que esse filme chegue nas pessoas agora, ele estreando nos cinemas? Olha, já que você usou e com toda a justiça essa palavra, cinema, eu acho que eu tenho cada vez mais esse desejo que as pessoas vejam os filmes nos cinemas. Me espanta muito que essa experiência esteja saindo tão facilmente assim das nossas mãos, sabe? Tenho pessoas jovens na família que tratam essa experiência de ir ao cinema como qualquer coisa. Eu digo assim, se comparado a ver na televisão ou ver no telefone. E eu acho que esse filme, especificamente, é um exercício tão bonito de esgarçar o tempo, de escutar o que não se vê, que eu acho que essa experiência no cinema é ainda mais poderosa. Quem não puder, claro, tudo bem, vê depois. Mas eu adoraria que as pessoas fossem ver numa tela grande, na sala escura. É isso, não existe experiência melhor do que estar na sala de cinema, né? Valeu, obrigado pela presença e acho que esse ano a gente se encontra mais vezes em outros filmes, né? Que estão vindo aí outros filmes por aí. Sim, sim, estão vindo. Que bom, que bom. É um ano de colher os frutos. Isso aí. Valeu, sucesso, obrigado. Valeu, Vitor. Até logo. Quem é você? Você quer saber quem eu sou? Quem eu fui?